Então, ó, quanto custa casar na praia, Isa? Para quem não conhece, a Isabel é assessora. Conta um pouquinho do seu trabalho, Isa. Oi, meu som? Agora sim, estamos ouvindo. Seja bem-vinda à live. Vamos lá, vamos nós. Ficou sem som. Acho que você apertou alguma coisa. Volta que... Ativar, tá ativado. Aí, foi. Chegamos. Isso, por favor, se apresente. Bom, para quem chegou agora, eu sou Isabel Costa, assessora da Ilhabela VIP, organizo casamentos aqui no litoral há quase 15 anos, já estou antiga no ramo. E aí a gente tem uma parceria muito boa com o blog Pé na Areia, Casamento Pé na Areia, e aí hoje a gente vai falar um pouquinho de custo, né? Muita dúvida, a Niege tem me pedido, a gente tem batido algumas conversas, batido alguns papos em torno de valores, as pessoas estão com bastante dúvida, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Legal, porque essa é a pergunta do milhão, né, Isa? Olha, a maioria, não a maioria, mas eu digo que uns 80% dos casais que me procuram, a primeira pergunta, mas quanto eu vou gastar? Eu falei, nossa, essa é a pergunta que se eu tivesse a resposta de bate-pronto, eu já tinha patenteado, ela estava rica. É o que eu sempre falo para todo mundo, e eu estava até comentando com a Niege. Isso depende muito. A gente tem variáveis enormes, desde número de convidados, que é o que eu sempre falo, né? A primeira coisa, o que você está pensando de número de convidados? Esse é o primeiro ponto, né? Porque casamento a gente faz todo em número, baseado em quantidade de pessoas, então cada dois convidados a mais faz muita diferença no orçamento final. E também espaço, né? A gente tem todo tipo de espaço no litoral todo, né? Não só na Ilhabela, mas no litoral norte todo. Espaços com valores diferenciados e também com demandas diferenciadas, né? Às vezes a gente tem um espaço que tem um custo alto e que a gente acha, nossa, mas o custo, o valor da locação é muito alta, mas ele tem vários serviços agregados, né? Vários benefícios. Então depende muito. Então a gente trabalha com, eu vou explorando isso com o casal, a gente marca, né, uma primeira conversa, uma primeira reunião, para entender um pouco mais o que eles têm de pedido, o que eles têm de lista de convidados, para ver por onde a gente vai começar. E também quais são as prioridades. Eu sempre falo, a gente precisa elencar as prioridades, porque às vezes você tem uma prioridade X, a gente vai fazer com que o orçamento caiba dentro daquilo, priorizando, eu quero priorizar uma decoração muito bacana e a gente vai gastar boa parte do nosso orçamento com decoração. Então a gente sabe que a gente vai ter que tirar de algum lugar, vai ter que remanejar o orçamento. Então depende muito. O céu é o limite, né? Mas a gente sempre tenta, eu pelo menos tento manter o máximo dentro do orçamento. Né? Quando o casal me passa um budget, fala, Isa, a gente vai ter que trabalhar pelo menos com esse estimado. Claro que a gente nunca, é muito raro a gente conseguir manter muito fiel, assim. A gente passa um pouquinho, uma coisa ou outra, mas sem extrapolar muito. Então eu tento trabalhar com isso, saber qual é o número de convidados, isso é primordial, né? Quando a gente fala de casamento, entender essa lista de convidados, que tamanho é a lista, porque às vezes você tem uma lista de 200 pessoas, mas não vem as 200 pessoas. Então a gente precisa entender essa lista, que tamanho é, que número a gente vai trabalhar, que espaço vocês estão buscando, que espaço que a gente vai buscar, e também as prioridades, para a gente ter uma média. Né? Não é uma coisa que a gente também vai ter. Eu sempre gosto de montar planilha. Os casais, meus clientes, eles sabem. Eu monto uma planilha de estimativa de preço. Né? Então a gente gostou do espaço A, B e C. Vamos fazer um comparativo. Aí eu coloco o comparativo na planilha para a gente ver qual é o valor final, o que dá para a gente mexer. Esse aqui tem cobertura, esse tem gerador, esse tem mobiliário. Enfim, a gente vai trabalhando com esses números para ter uma estimativa. Esse aqui tem cobertura, esse tem gerador, esse tem mobiliário. Enfim, a gente vai trabalhando com esses números para ter uma estimativa. E a parte de planejamento e organização cabe muito bem nesse sentido, né, Isa? Porque a gente precisa ter muita
pastinha, é muito contrato, é muita coisa, muito detalhe para a gente conseguir aí organizar. Não é à toa que a assessoria é o braço direito, esquerdo, é o coração pulsante, não é mesmo? Tem que ter, tem que ser bem organizado. Às vezes chegam os casais para mim, a gente estava tentando fazer sozinho, Isa, mas a gente descobriu que são muitos detalhes, a gente não vai dar conta, a gente não vai conseguir. Então, precisa mesmo. Porque a vida não para, é o que eu sempre falo, a vida do casal não para o casamento acontecer, né? Não para o trabalho, não para a família, não para o lazer, não para todas as atividades. Eu não, eu trabalho só para isso, né? Claro, tenho minha vida pessoal, enfim. Mas meu trabalho é só isso, então é só organizar a pasta, ver contrato, revisar contrato, montar planilha, fazer planilha estimativa de data, de gasto, ver o que a gente precisa fazer, marcar reunião, correr atrás. Então, são muitos detalhes. Então, quando chega, às vezes chega o casal, essa semana passada mesmo, eu fechei com um casal que eles estavam, não, a gente vai levar, a gente consegue fazer, a gente tem tempo, a gente gosta de organizar. Eles estão no começo e já desistiram. Já. Não, pelo amor de Deus, a gente precisa contratar uma assessora que ajude a gente, porque a gente está muito perdido, está fazendo coisa que não precisava fazer agora, fechando fornecedor que a gente podia fechar mais para frente e deixando as coisas mais importantes para depois, a gente está fazendo tudo errado. Aí me passaram todos os contratos, todos os orçamentos para a gente partir disso, porque é trabalheiro. Às vezes você acha, não, o casamento você escolhe o espaço, a data, o buffet, a decoração, a música e a foto e foi. Aí quando chega lá na frente, nossa, precisa de autorização para a praia. Nossa, precisava disso? Nossa, precisa de autorização para entrar na ilha, para a van trazer a banda. Nossa, mas precisava? Precisa. Então, a gente precisa de muita coisa, muito detalhezinho, que se não estiver bem organizado, a gente tem dor de cabeça lá na frente. Com certeza. E entra também a parte que a gente precisa falar, né, Isa? De preço e valor, porque às vezes o barato sai caro, quando a esmola é demais, o santo desconfia. Isso é batido, mas precisa falar, porque nesse momento, né, a gente precisa ver ali as possibilidades, tem muita gente fazendo promoções malucas, mas e depois lá na frente? Será que vai entregar? Então, o preço é muito diferente de valor. Exatamente, eu sempre falo. Você precisa procurar um bom custo-benefício, isso é muito importante, né? Uma coisa que te traga um valor agregado bacana, e vai trazer um trabalho bacana, que vai chegar lá na frente e vai te mostrar aquilo que ele ofereceu. Tem muito, muito. Eu já vi isso acontecer algumas vezes com clientes meus menos, porque a gente vai trabalhando isso com eles, mostrando, né, opções que têm um preço bacana e o trabalho bacana. Mas eu já vi acontecer de casais se arrependerem exatamente por isso. Não, a gente achou que super barato, um cobrava X, o outro está cobrando um terço, né? Imagina, super bom preço. A gente olhou o Instagram, olhou o site, olhou sabe, profissional ótimo, não sei o quê, e quando você chegar lá na frente, você vai ter problema. E agora, então, a gente precisa estar mais atento, é isso que a Inês falou, a gente precisa estar bem atento mesmo, porque tem muita gente fazendo promoções malucas para tentar se manter no mercado, claro que está todo mundo, né, todo mundo com problema financeiro, a gente não vai dizer que não, muita gente está sendo afetado, abalado, o mundo do casamento principalmente. Claro, a gente também está trabalhando com promoção, com desconto e tal, mas precisa prestar bem atenção o que é esse desconto, o que é essa promoção, o que essa pessoa já oferecia e de repente, né? Eu cobrava X e agora eu estou cobrando 1/10 desse X porque a gente está na pandemia. Não é bem assim, né? Então, é isso que eu sempre falo. Preço, uma coisa, valor agregado é outra completamente diferente. Então, precisa prestar bem atenção no que esse fornecedor vai te entregar lá na frente, saber referência, conhecer o trabalho, saber quanto tempo está no mercado, porque é bem perigoso. Principalmente pesquisa de internet, assim, vou jogar no Google e vou... Não, procura no Instagram, sabe? Procura no espaço que você escolheu, sempre tem uma postagem, sempre tem alguém que postou alguma coisa, esse fornecedor já fez casamento aí, é legal, pergunta para um outro fornecedor, você conhece? Eu acho que sempre a referência é super importante. E claro, óbvio, está todo mundo querendo economizar sempre, principalmente agora. Eu acho que economia é a palavra-chave do momento e sempre foi, principalmente para casamento. Mas não pode ser uma economia burra,
né? Então, eu acho que você precisa economizar, sim, aonde dá para economizar, mas sem perder o valor, né? O valor agregado do serviço, do profissional. Tem muita coisa que não dá para economizar em casamento, e eu sempre falo isso para os casais. Quando eles falam para mim, não, mas a gente vai economizar em tal fornecedor. A gente economiza em outra coisa, aqui não dá. Porque aqui a gente precisa pagar um valor que vale o trabalho, que vale o profissional, senão não adianta. Senão você vai ter dor de cabeça lá na frente, vai ter uma dor de cabeça muito maior. É a história do barato sai caro, realmente. E até mesmo eu, né? Eu fui vítima disso e tento ajudar ao máximo para que não caia nesse conto do vigário. E entra também, Isa, em relação à maioria dos casais, você pode falar com mais experiência no assunto, eles extrapolam muito o orçamento, não é isso? Do que planeja. Eu acho que 50% planeja uma coisa e acaba extrapolando por conta de pensar que o barato vai sair bom lá na frente, né? Aquela economia burra que você falou. Tem muito isso, eu vejo muito isso acontecer. Primeiro que quando eles começam, eles têm uma ideia na cabeça de um valor. Minha prima casou, minha amiga casou há 2, 3 anos, então eles ficam mais ou menos com uma média do que eles querem gastar, ou de que alguém comentou, enfim, e vem com um valor. E nem sempre é um valor real. Quando eles chegam para mim, muitos me apresentam o budget, o orçamento, eu falo, não, aqui a gente não consegue trabalhar para esse número, então a gente tem que repensar número, a gente tem que repensar várias coisas. E é isso. E o gasto, quando você faz uma coisa errada aqui, você vai ter uma consequência lá na frente, você vai ter que gastar 2, 3 vezes. Né? Isso eu já vi acontecer em casamentos meus, quando eu peguei o casamento já andando, e o casal tinha fechado um profissional X, enfim, e deu problema, e quando chegou lá na frente, tinham que recontratar ou contratar um novo, e, enfim, perdeu dinheiro, perdeu tempo, é uma dor de cabeça, enfim, é muita coisa. Não é só o dinheiro, claro, o dinheiro é muito importante, mas quando você está chegando perto do casamento, você vê que aquilo não vai dar certo, é uma dor de cabeça imensa, um estresse sem fim. Principalmente para a noiva, né? A mulher sofre um pouco mais de ansiedade, assim. Então é bem complicado. Por isso que eu falo, o barato sempre sai caro. Não adianta, vamos economizar ao máximo. Economizar ao máximo onde dá para economizar. Sempre falo. Vamos expor tudo o que a gente precisa fazer no casamento. O que é essencial, o que é supérfluo e onde dá para cortar. Então, e assim a gente vai trabalhando. Para tentar ficar o mais perto possível do orçamento final, né? Quando dá. Isa, só um momento que eu fiz alguma coisa errada. Gente, perdoa, porque é a primeira vez da gente, e aí eu não sei, eu acho que eu apertei algum, que eu quero mostrar os slides para o pessoal, só que eu acho que não está aparecendo. Deixa eu ver o que eu fiz aqui de errado. Ai, meu Deus. Gente, segura aí um pouco, porque o slide vai ajudar a nortear o assunto. Boa. Eu vou... Só um momento, Isa. Se você quiser, de repente, o próximo tópico aí, a gente vai conversando enquanto você vai arrumando. Porque eu vou ter que pedir ajuda aos universitários, porque está aparecendo. Isso é normal na vida. Se sou eu aqui fazendo, já tinha dado erro lá atrás, não tinha nem entrado no ar, mas tudo bem. Está aparecendo todas as... Está anos luz na minha frente. Se eu tivesse que fazer... Se agora vai aparecer. Não está aparecendo os slides. Espera aí, por favor. Pedir ajuda para o senhor, meu marido, que está aqui. Tem 9 pessoas. Que legal, gente. Comenta aí. Vocês estão vendo a gente, para poder aparecer esses slides, porque era para ele estar. Vamos ver. Então, tá, vem cá, por favor. Tá no Zoom. Ajuda ela aí, marido. É sério, Nies? Eu não sabia que você teve um problema no teu casamento.
Sim, eu tive. Inclusive, foi uma fornecedora que ela ofereceu produção completa. Só que ela não tinha falado com ninguém, nem com o espaço, nem com os outros fornecedores. Simplesmente vendeu sem falar com ninguém. Nossa Senhora. Entendeu? Aí foi onde a gente descobriu pelo que, né? Eu casei no Luai Cabanas, né? E aí foi o proprietário do Luai Cabanas que avisou. Nossa Senhora. Mas você descobriu próximo do casamento? Próximo, 10 meses antes de casar. E não foi só eu, foram várias outras noivas. Eu vou ver aqui. Peraí, eu vou fechar para ver se volta. Tá bom. Aqui, ó, tá aparecendo outra. E agora? Aqui para mim tá aparecendo uma telinha do Zoom. Você saiu de onde? Você saiu da transmissão do YouTube? Não, eu tô no YouTube ainda. Eu tô tentando compartilhar a tela do... Você consegue ver no Zoom, não consegue? Eu tô vendo no Zoom a página do Zoom, mas não a sua apresentação, não. Vamos ver. Ele tá, deixa, você pode aparecer, todo mundo, ele morre de vergonha, gente. Ele tem que aparecer, ele é o noivo eterno. Ele é o noivo em questão do casamento que quase deu problema. Então, aí voltando, né? Foi num evento que essa pessoa estava e ela ofereceu para um monte de gente, não foi só para gente, assim, vários casais. E ela... Tem quanto tempo isso? Foi em 2015, 5 anos. Nossa. E ela ainda está no mercado. Depois do off eu te conto quem é. Tá bom, me conta em off, só para a gente saber. Porque ainda tem noiva que reclama, viu? Manda mensagem. Nossa, ainda dá um tormento na vida das pessoas fazendo isso. Continua. Mas é por isso que eu sempre falo, busca referência, sabe? Sempre tem onde buscar referência. Se você não tem uma assessora de confiança para te dar referência, sei lá, vê com espaço, né? O espaço normalmente é mais indicado, pergunta, olha, eu tô vendo com fulano, ou com um outro fornecedor que você fechou e é da sua confiança, eu tô vendo tal, o que você acha, conhece, pesquisa para mim no mercado, enfim. Porque não tem como, né? Imagina se não acontece seu casamento, como é que vai fazer? Depois eu te dou um outro casamento? Não é igual um sapato, né? Com certeza, a gente só casa uma vez, né? Eu acho que agora vai dar certo. Tá aparecendo a tela preta. Gente, aguenta aí que a pesquisa que a gente fez, a Isa me ajudou. Agora eu acho que vai. Ó, tem 25 segundos de delay. Então, aguenta aí, estamos em 10 pessoas nos assistindo. Vamos ver, a Dani Feijoeiro tá ansiosa. Só curiosa. Digo que foi uma decoradora golpista. Aparece aqui para falar. Ele vem só dar spoiler. Ele vem só, joga um áudiozinho e vai embora.
O Rafael Scarfone, nosso sonho é casar na praia. Queremos muito nos cercar de todos os detalhes. Então, fica com a gente. Tem vários noivos aqui, ó. Ícaro Ribeiro, Diene Ellen. Que legal, gente. A gente fica muito feliz que vocês estão aqui. Ó, seu screenshot. Vamos ver se apareceu. Stop share. Só tá preta a tela. Que chato, viu? Ó, vê se... Talvez agora apareça. Aguenta mais um pouco. Ícaro e Diene, Rafael, a Dani. Vocês podem ir fazendo perguntas, porque a gente vai respondendo ao longo da live. A gente vai mostrar os valores reais oficiais, mas pela média, né, Isa? Sim, sim, sim. Sempre... Vai ter tudo. Ó, como que tá? Tá só a tela, gente. Deixa só as duas, então. Não, mas vai conversando que eu vou... Ó, então, assim, a gente vai falar o valor por segmento, porque a gente já falou do preço, relação ao barato sai caro, valorização, que às vezes fala, ai, quero um lugar baratinho, só 20 pessoas. Gente, cuidado com pacotes, né, Isa? Pacote que é o problema, igual eu estava falando de mim, né? Que foi uma produção completa oferecida em um espaço em Maresias, que chama Luai Cabanas. E lá tinha tudo, só que o preço não era barato, não, era mediano. Também quase cai no conto do vigário. Então, assim, o espaço depende muito da lista de convidados, porque tudo começa daí, né? A organização. Sim, sim, isso é muito importante. Por isso que eu sempre pergunto o número de convidados, porque tem espaço que cabe 300, 400, 500 pessoas, e tem espaço que não cabe. Às vezes, eu tenho uma lista de 200 pessoas e que é um espaço pequeno, que vai comportar no máximo 100, aí a gente já não consegue trabalhar. Ou ao contrário, eu tenho uma lista de 50 pessoas, não adianta você colocar num espaço mega grande, enorme, enfim. Então, a gente trabalha para que fique uma coisa intimista e também não fique tão caro, tão oneroso. Deixa eu só fazer uma ressalva no que a Nied falou, em questão do espaço, só para a gente não... Para quem está assistindo, não acontecer esse link, o Luai Cabanas é um espaço maravilhoso que não tem nada a ver com esse profissional, essa profissional que quase ou enganou a Nies de outros casais, né? Só para a gente deixar claro, porque senão eles vão relacionar o Luai com... E o Luai é super sério, é um espaço muito legal que tem em Maresias, já fiz casamento lá, tem casamento marcado lá para o ano que vem, e é um espaço muito legal, um espaço muito completo, muito bacana. Então, só para a gente não linkar isso, porque senão depois eu achar, ai, nossa, o Luai enganou o Anies. Não, coitado do Luai, foi enganado também, provavelmente. Com certeza, e mais outros noivos. Então, assim, profissionais que causam desserviço no mercado de casamento na praia. É isso que a gente precisa tomar cuidado, porque casamento a gente faz como a Isa falou. Ai, agora apareceu, Eba. De nada. Obrigada. Obrigada, marido da Niege. Gente, então vamos lá. Os valores por segmento que a gente precisa falar, porque o meu caso tá lá, tem aqui no YouTube a história completa, é só vocês assistirem. Então vamos lá, Isa. Os casamentos na praia, eles vão do mais simples, não é que é o feio, não, é uma coisa simples até o de luxo. Tudo depende do seu orçamento, não é mesmo? Sim, sim, exatamente. Só para a gente salientar, o simples não quer dizer um horrível, não. Simples, até mesmo porque às vezes não é nem uma questão de orçamento. Eu recebo muito casal que não gosta da ostentação ou de grandes ornamentos, grandes decorações, grandes shows, grandes coisas no casamento. Eles querem realmente uma coisa simples. Quero reunir a família, um final de semana, os amigos, né, uma comida gostosa, um lugar bacana, uma bebida gelada e legal. E claro, e vai até o céu é o limite ou mais que o limite, né? Casamentos, ostentação, aí vai embora. Já tive casamento que a gente não tem orçamento, a gente não tem
um budget, a gente pode gastar. Eu falei, ótimo, então vamos gastar. Até a Diene está aqui falando na live que a dúvida é de estar um espaço que seja só para casamento ou um hotel, porque ela está observando que hotel é o tal do pacote que complica. Isso em Ilhabela. Nossa pretensão é 100 convidados. Depende, né, Isa? Não é todo hotel que fecha pacote, não, em Ilhabela. Eu particularmente, não sei qual é esse hotel. Eu desconheço. Se ela depois quiser mandar um inbox para mim, me chamar no privado, a gente conversa. Mas, normalmente, o pacote que os hotéis oferecem para casamento é fechar a hospedagem, né? Porque não tem condições de você fazer seu casamento num hotel e ter outros hóspedes lá. Então, isso sim, é o pacote que eles, né? Olha, você tem que fechar o hotel todo, final de semana, todos as suítes, né? Todos os quartos, para poder fazer sua festa no sábado. Isso sim. Agora, acho que o pacote que a Ned está falando é um pacote de vamos fazer tudo. Eu sou um pouco receosa com... Eu faço tudo. Eu sempre fujo isso na minha vida ou em qualquer coisa que eu vou fazer, principalmente na minha profissão. Eu faço tudo. Não faz tudo. Você faz bem assessoria, você faz bem decoração, você faz bem buffet, você faz bem música. Vamos bagunçar, né? Cada um dentro da sua área e a gente se reunir para fazer um casamento. Isso é legal. Agora, quando você fala, eu tenho tudo, tô aqui, ó, te vendo tudo, então dá uma desconfiada. Porque normalmente, isso é em tudo, mas em casamento principalmente. Não, eu faço tudo, pode deixar, eu te entrego um pacote pronto. Eu não tenho essa confiabilidade, não. Com certeza. Isso é onde tem que ligar a lanterninha e a gente fala, olha, o pisca-alerta acendeu. Sim, sem dúvida. É isso. Prestar atenção, ver exatamente o que está oferecendo, desconfiar, perguntar quem são os seus parceiros, quem é? Tá, então vou te vender o buffet também, vou te vender a música, tá, mas quem é o buffet? Quem é o chefe do buffet? Quem é o músico? Né? De repente acontece isso, vende um pacote, é lindo, é maravilhoso, e nem conversou com outro profissional ainda que ele vendeu o pacote, então fica difícil. Com certeza. E aí é onde a gente vai falar do espaço, seja ele só para casamento, seja ele para no caso, hospedagem como hotel. Então, os valores, Isa, varia de quanto? Do mínimo até o máximo. A gente está falando do litoral como um todo ou a gente vai falar só de Ilhabela? Vamos falar do litoral? Do todo, é melhor, porque às vezes até a Diene está aqui, ó. Ok, obrigada. Mas ela é de Ilhabela, mas vamos falar com todos, que talvez o Ícaro, a Diene vai ser Ilhabela, desculpa, o Rafael queiram casar em outros lugares. Comenta aí pra gente onde vocês vão casar, gente. É litoral norte de São Paulo, é fora do estado, mas vamos falar de um todo, por favor, Isa. Então, os espaços variam muito, né? Se a gente pegar Ilhabela, São Sebastião, né, que é a costa, Caraguá, a gente tem espaço que vai de 10, 12 mil a 120, 130 mil. Né? Pode colocar aí até 200 mil, dependendo do hotel, resort, não é? Sim, claro. Aí se a gente está falando, vou fechar um hotel, um resort, para fazer, aí sim, aí você chega a 200 mil facilmente. Até o Rafael é noivo da Diene. Ai, que legal. Então, vocês ouviram, né? Agora sim, dependendo do espaço, às vezes tem gerador e tem a segurança e limpeza. Tem espaço que não. Aí esse valor oscila para mais ou para menos. Não é isso? É isso que eu sempre falo. A gente precisa entender o que está dentro do escopo do espaço, né? De repente o espaço te cobra 30 mil. Aí você olha lá, mas, nossa, 30 mil eu achei caro para a alocação do espaço. Mas o que ele está te oferecendo? Ele está te oferecendo gerador, segurança e limpeza, ele tem mobiliário, ele tem uma área coberta que você não vai ter que gastar com isso lá na frente. Então, a hora que a gente monta essa planilha e coloca isso no papel, o espaço nem se torna caro. O que ele tem de valor agregado é muito bom. Né? Gerador, segurança e limpeza. Só o gerador já é um... Se o seu espaço te oferece gerador, você fala, obrigada, vamos
É nesse que você tem que casar, porque às vezes fica em dúvida entre o A e o B, que a gente não vai falar de nenhum nome, né, para não ficar sentido aqui. Então, se for o A não tem gerador, o B tem gerador, então fica com B, se você está entre o A e B. Sim, sem dúvida. Você visitou os espaços, conheceu, gostou, e está em dúvida entre 2, 3, o que vai tirar essa dúvidazinha é exatamente isso. Uma coisa, um item a mais que ele te ofereça, né? Então ele me oferece um gerador. Ele me deu a sexta-feira para pré-montagem da decoração, que é uma coisa muito importante. Ele tem segurança e limpeza. Ele tem qualquer coisa que qualquer item que ele te ofereça a mais e os valores estão equiparados, ótimo. O que tiver de custo-benefício, excelente. Com certeza. Agora a próxima parte, decoração, que casa com som e iluminação, porque decoração sem iluminação na praia não faz sentido, não é mesmo? Decoração. Eu sempre falo que a decoração é um braço muito importante do casamento, né? Quando o casal fala, o que você acha mais importante? Depois que você fechou o espaço, decoração e buffet. Porque a decoração vai influenciar. Precisa alocar mobiliário esse espaço? Quem vai te dizer é o decorador. Quanto? Onde? Né? Quais são os mobiliários? Precisa de iluminação? Iluminação cênica? Sim, vai precisar, que é a iluminação decorativa. Você não faz um casamento, você não monta todo um cenário se você não iluminar bem todos os pontos, não ficar tudo bem iluminado, tudo bem bonito. A decoração vai te influenciar no convite, em toda a parte de gráfica, até no lacinho, na cor do lacinho do bem casado. Então, eu falo, a decoração é um braço muito importante, muito, muito, muito. Tem que falar todo mundo, tem que ter a mesma linguagem, né? Então, quando você fala, então, meu convite, ele foi rústico, a minha decoração vem nessa mesma linha, né? Então, a gente vai trabalhar todo dentro dessa linha. Então, quando a pessoa recebe o convite, lá 3, 4 meses antes, quando ela chega no teu casamento, ela vai falar, agora eu entendi. Né? As coisas combinam, as coisas conversam. Né? O bem casado, que tem um lacinho rústico, a decoração que tem um rústico chique, o traje, a roupa, o lugar. Nossa, então agora eu entendi. Não, tá. Então eu recebi um convite clássico. Então isso tem que conversar com a decoração. Então eu falo, a decoração é um braço importantíssimo de um casamento. Sem o decorador, você não faz metade dessas coisas. E até a Jenny está colocando, por causa que é praia, imaginamos que isso pode influenciar mesmo. Sim, porque à noite a praia fica totalmente escura. Se não tiver iluminação, a decoração morre. Vamos colocar assim, né? Sim, sim. Tem espaços que tem uma iluminação básica, né? Para visitação e tal. Mas a iluminação focada naquela mesa de doce bonita, na praia, uma coisa âmbar, ela tem uma vegetação bonita, tem que fazer uma iluminação voltada para lá, em cima das mesas, nada muito claro, óbvio que, né, você quer uma coisa aconchegante, mas iluminação cênica, um casamento sem iluminação, eu vou economizar, onde eu economizo? Na iluminação cênica, com certeza não é, porque vai te fazer uma falta tremenda. Eu sempre falo, o casamento na praia, ele é 80% no escuro que eu digo à noite, né? Você casa às 4, 6 escureceu, você vai uma festa até às 2, você tem 80% da sua festa, se você não tiver com ela iluminada da forma correta, no escuro. Até o Rafael perguntou, Isa, qual que é a média em porcentagem dos convidados que acabam desistindo? Isso cabe, acho que até uma live, porque, gente, estamos em quarentena, que eu já nem sei mais se é quarentena mesmo, porque postergou, aumentou. Quando tiver casamento e se for na praia, acho que todo mundo vai, não é? Até abrir um parênteses para responder aqui o Rafael. Eu tenho sentido isso também. Eu tenho sentido que quando a gente retomar os casamentos, né, sejam ele agora, segundo semestre, enfim, eu acho que vai ter uma adesão bem legal. Mas só pincelando rápido, Rafa, só para você entender, eu sempre falo, primeiro você precisa entender a sua lista. A gente está falando que há 15 anos atrás, 14, quando eu comecei, a gente falava de uma quebra, né, de uma desistência, uma lista inteira, 25%, 20% dessa lista não vinham para a praia. Hoje, a gente está falando de números muito menores. Eu já tive lista de 200 pessoas que vieram 195. Como eu já tive lista de 100 pessoas que vieram 50.
Então, você precisa entender um pouco aquela tua lista, né? Às vezes você fala, nossa, eu vou convidar meu tio, mas ele nunca nem saiu lá do estado dele, não vai viajar. Ou, de repente, uma amiga minha está grávida, vai ganhar neném naquela mesma época. Ou fulano mudou de emprego, não vai conseguir tirar férias, mudou de país, enfim. Então, a gente precisa entender várias coisas. Mas a porcentagem em número é muito pequena, assim. Então, a gente fecha para um número menor, né? Eu pego a lista inteira, converso com o casal, a gente trabalha com um número menor, eu tenho 100 convidados. Então, tá bom, a gente vai trabalhar para 80, 70 pessoas, vamos fechar tudo. Lá na frente, a gente faz uma confirmação e aumenta se for necessário. Mas hoje eu digo que se eu for chutar um número, 10, 15% no máximo de desistência, né? Um número total de uma lista. E até mesmo... Assim, se a gente for falar, isso é muito importante, gente, saber o número bem próximo. Por isso que volta lá, planejamento, lista de convidados. Aí, voltando um pouco aqui, a decoração, então, a gente pode falar num valor, eu tô olhando aqui porque tem anotação para essa live, para a gente não falar nada além nem a quem. Então, vamos colocar aí um valor de... Depende do espaço, gente. A gente está jogando médias, mínimas e máxima. Colocar aí uns 15 mil até 80 mil de decoração, não é, Isa? Pode ser isso? Pode ser isso, pode ser. Dentro desse número, a gente acha uma média que pode ser. É o que você falou, depende muito do espaço, depende muito do número de convidados, o que essa decoração vai agregar a mais. Mas eu acho que essa média, a gente pode falar entre 15, 20, até uns 70, 80 mil, sim. Mas não é para assustar ninguém, viu, gente? É que depende do espaço. Se for um espaço grande, fica feio pouca decoração. Por isso é o que eu falo. Você tem que decorar a entrada até a praia, né? Não adianta falar, eu vou decorar só ali as mesas de convidado e a cerimônia. Nossa, você vai decorar tudo. A entrada, o caminho, a passagem. Até a Dani, deixa eu ler aqui, gente, estou olhando para baixo para ler da Dani. Dani, eu e meu noivo temos o sonho de casar na praia, porém nosso orçamento não é muito alto. Então, teríamos que fazer algo mais simples para até 150 convidados. Queríamos um espaço com muita restrição de horário. Qual é a sugestão de vocês? Dani, diminui essa lista. Essa é a minha dica. 150 é um orçamento alto. Eu posso até falar de mim, que foi 150. O meu casamento eu gastei R$1.000 por convidado. Agora eu deixo a Isa dar a dica dela. A minha primeira dica é essa é a certeira. É o momento de você reduzir um casamento, é a hora da lista. Depois que você enviou o convite, acabou. Você tem 50% de chance daquela pessoa vir e 50% de chance dela não vir. Mas o momento de reduzir para caber dentro de um orçamento é a hora de reduzir a lista. Infelizmente, eu sei que é sempre uma dor no coração, todos os casais que eu converso, que são meus clientes, um dos maiores sofrimentos é a hora do corte da lista. Né? Mas eu vou deixar fulano de fora, mas eu tenho... Enfim. Mas é isso, a gente trabalha com número. É isso que a Inês falou. Essa é uma das médias por pessoa. R$1.000, claro. Isso varia, né, também, enfim, tem vários fatores. Mas eu acho que a hora de diminuir o orçamento é a hora de diminuir a lista. Eu acho que é o primeiro passo. Se o orçamento está apertado, igual a gente está falando aqui de decoração acaba tendo um investimento maior, porque tem móveis, se o espaço não tiver móveis, e aí a planilha de despesa vai subindo. Então, por isso que é bom ver se tem gerador no espaço, ver se tem móveis. Aí a gente já pode falar aí um valor de som e iluminação. Dependendo da quantidade de convidados, do espaço, dá para a gente falar o mínimo de 5 mil até o céu é o limite. Porque dá para fazer muitas coisas, não é, Isa? Principalmente quando você fala em som, né? A iluminação básica, por exemplo, você vai fazer uma iluminação básica de pista, iluminação cênica e um som base, a gente está falando dessa média, 5, 10, 15, enfim. Mas quando a gente fala de som, de repente eu quero um som ao vivo na cerimônia, vai tocar
né, um dueto, um trio na cerimônia, uma cantora. Depois eu vou ter banda, depois eu vou ter DJ. E aí o espaço tem um lugar que você vai fazer a banda e um outro lugar que você vai fazer o DJ. Enfim, você vai contabilizando vários sistemas de sons diferentes, iluminação também, porque você precisa da iluminação. Então, o céu é o limite, realmente. Mas quando você está falando de uma base, eu quero um casamento legal, que tenha um som e uma iluminação de pista, né? Enfim, base e a iluminação cênica, a gente pode pensar de 5 para som e iluminação de pista e uns 10, 15 para som, iluminação e iluminação cênica. Eu acho que a gente pode começar a pensar daí. E aí entra celebrante, gente. Tem que pensar qual tipo de cerimônia vocês querem. Se é uma cerimônia com cunho religioso ou não. Se for pensando ali no padre, coloca aí na planilha taxas para pagar a igreja. E voltando até uma coisa antes, né, de taxa da praia. Se você ainda alocou o espaço, mas você quer casar aqui, ó, igual nessa imagem, bem pertinho da beira-mar, tem que pagar a taxa também. Só lembrando disso, né, Isa, que é muito importante. Sim. Tem que contabilizar tudo, por isso que eu falo. Você pensa em tudo e esquece um detalhe, que você acha que é bobo, a taxa de uso da praia, no dia o seu casamento pode não acontecer, a cerimônia. Então é muito importante pensar nisso, contabilizar isso. Com certeza. Aí de celebrante, se for sem cunho religioso, a gente pode pensar aí um valor de mínimo quanto? 1.500, Isa? Por aí, 1.500, 2.000, para uma celebração mais simples. Sim, por aí, nessa média. Lembrando assim, quando a gente casa, tudo é acima de 1.000. Acho que só o bem casado que não, né? Que vai ser baixo. A unidade, né? A unidade é abaixo de 1.000, porque quando você soma para todo mundo, quase dá 1.000. Quase 1.000, dependendo do número de convidados. Por isso que eu falei aqui para Dani. Dani, diminui esse número. 150 é muito. Agora vai começar micro-wedding, que nem é mini, é micro, para ter até 30 pessoas. Vai ajudar demais, porque às vezes a gente convida para fazer aquela coisa de... Como que fala? De protocolos, né, Isa? E depois nem fazia sentido aquela pessoa estar na lista, estar presente no dia. Muito. Acontece muito. Eu já vi alguns casais depois, no dia seguinte ou depois do casamento, comentarem: nossa, a pior burrice que eu fiz foi fazer uma lista desse tamanho. Tinha gente que não precisava estar, eu podia ter convidado outras pessoas, eu podia ter feito um casamento na metade do tamanho. Enfim, então, só pensar bem. Eu sei que é sofrido, mas a lista é importante. Muito. Lugar. Aí a próxima, buffet. Todo mundo está no casamento na praia, quer comida boa. Afinal de contas, ninguém almoça para um casamento à tarde, não é isso? Eles vão sem almoçar. A maioria tomou café no hotel e olhe lá. E olhe lá. Ou ficou bebendo na praia, se for homem, né? Porque acontece. Sim. Buffet é o que eu falo. Para mim é esse tripé. Espaço, decoração e buffet. Quando você fecha e você resolve isso de uma maneira com custo-benefício bom, sem muita economia, o resto do teu casamento vem fácil. Você resolve espaço, buffet e decoração, você resolve 80% do teu casamento. O resto é detalhe que você vai resolvendo aos poucos, onde você pode economizar, né, os outros detalhes, enfim. O buffet, para mim, Isabel, quanto pessoa física, é um dos mais importantes, assim, eu acho que é um dos itens mais importantes, porque quando você está com uma comida boa, uma comida leve, na beirada da praia, um espaço gostoso, o resto, tudo fica lindo. Agora, o contrário também é péssimo. Quando a comida não está boa, o serviço não é bom, aí tudo fica péssimo. Aí você pode ter a decoração mais linda, que aí todo mundo vai falar, nossa, a decoração está horrível, o vestido da noiva está feio, a música é péssima, o lugar é horrível, ai, tem muito mosquito aqui, enfim. Então, a comida é um negócio muito importante. Então, o buffet, não só a parte da comida, mas da apresentação e do serviço, né? Tem que estar tudo muito coeso, muito legal, muito preparado. Exatamente isso que a Inês falou. As pessoas não almoçaram, tá calor, foram para a praia, dormiram um pouco, viajaram, enfim. Então, as pessoas... Acabou a cerimônia, é um momento de tensão que os buffets precisam estar com tudo organizado para o primeiro momento,
sabe? Passar tudo bem, todo mundo bem servido, de preferência montar uma ilha bacana para que as pessoas possam se servir, porque é um momento bem tenso. Então, se você está com algum problema com esse buffet, acabou o teu casamento. Ali, se começou o problema logo depois da cerimônia com a comida, é muito difícil salvar o resto da festa. Com certeza. Aí entra os drinks, porque casamento na praia se bebe o triplo, não é nem mais o dobro. E com a quarentena, então, gente, se preparem. Se preparem mesmo, né? Essa quarentena está formando alcoólatras, não é? Muitos. Algumas pessoas bebendo a mais. Mas é isso, eu acho que é uma combinação perfeita. Praia, tá calor, tá gostoso, tá um clima bacana, uma comida leve, uma musiquinha rolando, as pessoas conhecidas. Drink, eu acho que isso é essencial, né? Uns drinks bonitos. Agora a gente está com uma leva de alguns bares muito legais, assim, com drinks muito diferentes, muito leves, muito cara de praia, né? A gente começou lá atrás com as caipirinhas, as clássicas, e depois veio modernizando. Hoje você tem drinks fabulosos, os bares ficam lotados. Acho que é a segunda ou terceira atração depois da noiva e da mesa de doce, é o bar de drinks. As pessoas adoram misturar especiarias, frutas, bebidas. É um negócio que faz bastante sucesso. Então, quando o casal fala assim para mim, você acha que isso é uma coisa que a gente cortaria para economizar? Eu falo, não. A gente pode cortar em outras coisas. Eu acho que o bar ele é necessário. Eu acho que, além de ser muito legal, as pessoas adorarem, eu acho necessário, porque a bebida boa aliada à comida boa. Aí a gente pode colocar um valor mínimo e máximo para os dois, Isa. De quanto, mais ou menos? Do buffet e drinks, já englobar tudo, né? O buffet, por pessoa, você pode falar de uma média de começa em 160, 170 e vai a 250, 270, 300. Eu colocaria uma média entre 170 e 300. Bom buffet, por pessoa, né? Isso por pessoa. Agora, o bar de drink, a gente tem duas variáveis, né? Eles têm duas frentes de trabalho, normalmente. Um que é o bar completo, que eles levam tanto as frutas, as especiarias, gelo, mão de obra e as bebidas. E eles têm uma segunda linha que eles levam quase tudo, menos as bebidas alcoólicas, e o casal, né, compra e leva. Em média, um bom bar de drinks, porque isso também tem que ser legal, eu acho que uma economia que não dá para fazer, uma economia burra, você vai gastar 45 a uns 80 por pessoa. Com bebida boa, com bastante horas de serviço, com apresentação bacana, com tudo. Com copo bonito, taça bonita, caneca bonita, tudo bem legal, bebida boa. Eu acho que numa média disso aí. E aí a gente pode falar um pouco de música, sobre DJ banda. Lembrando que isso é muito variável, porque se for um DJ de renome, se quiser o Alok lá no casamento, já sabe que o céu é o limite para esse orçamento. Se quiser uma banda também de renome, o orçamento vai lá em cima, gente. Então vamos falar assim de profissionais que atuam somente no mercado de casamento na praia, sem pensar ali, né, nesses profissionais de renome, que se você tiver orçamento para isso, tá tudo bem, né? Convida a gente que a gente quer, mesmo nesse casamento que é um show daí, né, Isa? Sim, aí pode chamar que a gente vai com certeza. Se for para trabalhar, como convidado, a gente vai estar lá. Exatamente. E chama a Isa para assessora e eu fico lá na divulgação, então. Por favor, gente. A Dani, o Rafael, todo mundo que está aqui, vocês estão com mais dúvidas, gente? Vai mandando aí para a gente tentar nortear e responder de acordo com o perfil que vocês têm de casamento. Porque geralmente, né, até é bom a gente falar, né? Diferente música que tem ali de um profissional do barzinho para quem vai para um casamento, gente. Cuidado, não é que não pode, é necessário a responsabilidade dobrada, podemos colocar assim, eu acho, né, Isa? Porque ir até a praia, descer a praia, tem que ter toda a segurança para realmente estar presente na hora da cerimônia, na hora da festa.
Isso é um ponto que a Niege levantou, que é uma dica bem legal, que eu acho que serve para tudo, não só para música, mas para tudo no casamento. Primeiro que o profissional tem que ter expertise na praia. Isso é ponto Crucial, né? crucial. Ele tem que ter um conhecimento de casamento e casamento na praia. Isso é ponto. Eu já tive histórias de DJ, nossa, ele é um DJ muito bom, é de uma balada que a gente vai, que a gente gosta muito, tal. Ele é DJ de casamento? Não é. Mas aí o casal, não, porque ele é nosso amigo, balada que a gente vai, nananana, ele veio, fez o casamento? Fez. Fez que nem o nariz dele? Fez. Aí o casal, Isa, eu devia ter te escutado. Eu falei, pois é. Então isso é muito importante. Porque aí, de repente, você veio um espaço legal, uma decoração bacana, uma comida ótima, drink bom, e a música te dá problema. Então, eu acho que precisa entender que este profissional é profissional de casamento e profissional de casamento na praia. Isso é um segundo ponto. Né? Porque, de repente, ele é profissional de casamento, mas ele nunca tocou na praia. Então, ele precisa entender que aqui venta, aqui chove, aqui tem a balsa para atravessar, ele tem que chegar antes, enfim. São variáveis. Agora, vamos falar de preço. DJ, uma média, a gente pode falar de uma média de uns 4 a uns 10 mil. Média. Né? Como a gente estava falando desde o começo, tudo pode acontecer, enfim. Mas a média é essa. Agora, banda, depende, né? A gente está falando, tem banda que toca a parte da cerimônia e também a parte da festa, né? Isso tem bastante, que é bem legal, porque antes a gente tinha um segmento muito diferente, a gente só faz cerimônia, a gente só faz a banda da festa, né? Porque eram bandas muito grandes, aquelas bandas shows, enfim. As bandas diminuíram de tamanho, entenderam que a praia tem um esquema menor, uma coisa mais intimista. Então essas bandas, como elas diminuíram, ficaram um pouco mais clean, eles acabam fazendo, já que os músicos estão ali, tá, as coisas estão ali, eles acabam tocando as músicas da cerimônia e também fazem as músicas da festa. Isso é muito legal. Se você pensar na parte econômica, então é melhor ainda, né? Então tem algumas bandas que são assim, e claro, tem o pessoal que faz só a música da cerimônia e depois toca e vai embora. Eu quero uma coisa clássica, às vezes a banda não tem, eu quero um violino, enfim. Se a gente vai falando de música, banda para festa, a gente pode falar de uma média de 8 a 20 mil, tá? Uma banda legal, que vai tocar 3, 4 horas. A gente não está falando da banda da Ivete Sangalo, nem do Caetano Veloso. Nem do Alok como DJ. A gente está falando de uma banda legal, uma banda que está acostumada a tocar em casamento, essas bandas menores, mais enxutas, com uma pegada mais de praia, uma coisa que eles entenderam que a praia é diferente, né? Porque eles traziam muito modelo salão de São Paulo, formatura, tal, para a praia. Isso no começo acontecia muito. Bandas enormes, tal. Não que isso seja problema. Tem espaço até que cabe. Não é o problema. O problema é que a praia tem uma outra pegada. As pessoas querem um sonzinho no começo mais ambiente para conversar, tal, uma banda que toque de tudo. Enfim, então eles foram... Né, às vezes os espaços são limitados, que não cabe uma banda com 8, 10 integrantes, então você tem que ter um espaço menor. Então as bandas foram entendendo isso. Então, banda para festa, para tocar umas 3, 4 horas, dentro dessa média. Agora, para cerimônia, se a gente vai falando de um trio, um dueto, vai custar entre uns 4 a 7 mil, por aí. E a Jenny perguntou qual a duração do DJ na festa, por favor, Isa, responde para ela. Então, tem DJ, a maioria toca entre 8 horas. Se você pensar que normalmente uma festa na praia ela tem 10 horas, né? Você vai precisar ou fechar uma hora extra com ele, ou normalmente você vai colocar um som na cerimônia, um som ao vivo, ou vai ter a banda, enfim, você consegue. Mas tem muitos casais, até por economia ou porque não dá afim de banda e tal, que fecham só o DJ. Fecham com ele todas as horas, desde o horário de convite até o final da festa, e ele toca desde aquela salinha recebendo os convidados, toca toda a música da cerimônia e toca a festa inteira. E é super legal também, né? Então, tem muitos DJs. A maioria faz normalmente entre 8 horas, mas tudo é conversável. Eu não vou colocar uma banda, você pode tocar 10 horas, né? Ele vai te cobrar um X a mais, enfim. Mas você vai fazer tua festa legal do mesmo jeito, vai ter uma música bacana tocando o tempo todo. E aí também depende do espaço, porque, gente, tem horário limite para terminar a festa. Tem que se ater ao contrato, leia os contratos que vocês fecham, é muito importante. Sim, principalmente para som ao vivo, tá? Para banda.
DJ não, porque o DJ você consegue regular a mesa de som, ele consegue regular o grave, uma coisa ou outra, e a gente consegue manter os decibéis. Agora, banda é muito difícil, né? Banda, com bateria, com percussão, então é muito difícil. Então, normalmente, banda, os espaços colocam um limite máximo 10 horas da noite. Então, a gente começa a tocar 7h30, por aí 8 horas, a banda toca até as 10, e aí o DJ volta e toca depois com um limite de som, não é baixinho, não vai ficar baixo o som, não se preocupem com isso, mas a gente consegue manter um som que não fique para as pessoas reclamarem, os vizinhos, enfim, né? Então fica um som legal, mas normalmente o som ao vivo, banda, até umas 10, a maioria dos espaços. Então, o próximo, foto e vídeo, e claro, a assessoria, que a gente já falou lá no começo, mas lembrando aqui a importância. Tem muitas empresas que fazem juntos os dois serviços, mas também tem empresas que fazem separados, só o fotógrafo e ali só o vídeo, não é, Isa? Sim, sim, sim. E ambas são muito boas, tá? Porque eu já senti isso de alguns casais, mas faz foto e vídeo, não é bom? Ou ao contrário, nossa, eu vou pegar uma empresa que faz só foto e outra que faz só vídeo, a gente vai ter um conflito, isso não vai ser tão bom. Não, ambas são muito boas. Você tem muito bons fotógrafos que se especializaram em foto e tem parceiros em vídeo que também se especializaram em vídeo, que eu acho muito legal. E tem algumas empresas, sim, que fazem as duas, porque eles têm parceiros ou porque a empresa é grande, um se especializou em foto, outro em vídeo. Então, ambos são muito legais. Claro, se você quer um vídeo, se você quer o completo no teu casamento, né? Tem casal que fala, não vou fechar só foto, acho que eu não vou fechar vídeo. Aí você fecha um fotógrafo, bacana. Mas isso também é outro ponto importante, porque você montou todo esse cenário, pensa, você está vindo lá, fechei na lista de convidados, fiz um orçamento, um espaço bacana, né, de frente para o mar, bonito, vou trazer meu pessoal para cá, montei uma decoração legal, contratei um buffet bacana, um drink legal, uma música boa, e você não tem ninguém para registrar que seja bacana, que essas fotos lá na frente você olha e fala, daqui 10 anos, você fala, nossa, meu casamento, que lindo ainda hoje, né? Rendeu lindas fotos, enfim, o vídeo também ficou maravilhoso. Então, precisa pensar bem nisso. Esses são 2 pontos bem importantes. E outra coisa também, a Diene falou de hotel com pacote, agora que eu vi a resposta dela é o TW na Ilha Bela. Então, o TW eu não posso falar porque eu não fiz casamento lá ainda, mas o que eu sei do pacote deles é a hospedagem, que me parece, e o buffet, né? Porque eles têm um chefe bacana lá, um chefe que trabalhou em algumas cozinhas legais, e aí me parece que eles fazem um pacote de hospedagem, claro que você tem que fechar de qualquer forma, e me parece que o buffet. Então, acho que é esse pacote, se eu não me engano. Porque os outros fornecedores que a gente está falando aqui, igual, já fecha a assessoria com a Isa, se você quer mesmo casar lá no TW, e outros fornecedores não entram no pacote. O hotel geralmente tem mesmo o buffet junto, não tem jeito, né? Nem todos têm, tá? Nem todos. Uma grande maioria, não. Tem alguns, sim, que até oferecem o buffet, né, deles, mas não como obrigatoriedade, mas o TW, sim. O TW, até onde eu sei, você tem que fechar o pacote de buffet com eles. E o Rafael perguntou qual a melhor época do ano fora a temporada para casar na Ilha Bela. Gente, para quem não sabe, a Isabel, que é assessora, né? A gente já está falando aqui dessa parte, ela mora também na Ilha Bela, então ela sabe tudo, conhece a ilha na palma da mão. Então conta pra gente a melhor época, porque tem épocas de muito vento, até tem ali alguns eventos de barco à vela, não é isso? Na ilha? Eu sempre falo assim, né? A gente tem como base o último período, né? Então, se eu falar para você, a melhor época para casar, por exemplo, é abril, que abril é maravilhoso. Aí você pega abril desse ano, que teve pouca chuva, pouca entrada de frente fria, mas é uma variável. Isso é uma ressalva que eu quero fazer aqui, que eu sempre falo para todo mundo: você vai casar na praia. Aqui é uma ilha, além de uma praia, é uma ilha. Então, coisas acontecem. Já aconteceu o casamento comigo, que estava lindo o dia, e de repente o tempo virou, sem previsão nenhuma de virar o tempo, de chover, e choveu.
Então, a gente tem alguns períodos que a gente diz que são melhores. Então, eu sempre indico. Eu gosto final de março, abril eu gosto bastante, começo de maio. Eu tenho gostado de agosto, por incrível que pareça. De uns anos para cá, agosto tem me surpreendido com um tempo bom. Claro, faz um friozinho à noite, mas muito pouco. Não é o frio que faz em São Paulo, em outros lugares, né, no sul do país, enfim. O frio aqui é bem menor. Então, eu gosto muito. Março, abril, começo de maio, aí a gente pula junho e julho. Junho é frio, é bastante frio, tá? Julho é muito legal, é seco, só que a gente tem dois fatores aqui. A gente tem a Semana da Vela, que fica quase 2 semanas a Ilha Bela lotada, cheia, com vento, 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 vento. E a gente tem férias, então fica tudo muito mais cheio, tudo muito mais lotado, hotéis mais caros, enfim. Então eu fugiria dessa época. Aí eu pularia agosto, setembro e outubro. Então a gente está falando de abril, final de março, abril, agosto, setembro e outubro. São meses que eu gosto muito. Então toda noiva que me pergunta, todo casal que me pergunta, eu sempre indico esses períodos. Porque a gente foge do calorão, foge da grande probabilidade de chuva forte, né? Ou de vir uma frente fria, um vento, enfim. Mas isso é uma estimativa também, porque pode acontecer. Já tive mês que você fala, putz, o mês era maravilhoso e choveu o mês inteiro. Até a Jenny perguntou sobre padre. Padre precisa dar entrada na paróquia da região que mora e na paróquia da Ilha Bela, se for o caso, casar lá no TW mesmo, né, Isa? Aí tem que ir na paróquia da Ilha Bela para fazer todo o processo. Primeiro passo é esse. Você procura a paróquia da Ilha Bela, fala, eu vou casar tal dia, tal hora. Ela vai fazer uma pré-reserva, vai te passar a documentação, você vai fazer o pagamento de 50% para a paróquia daqui, da Ilha Bela. E aí ela vai te passar todo o trâmite que você pode fazer na paróquia perto da sua casa. Aí facilita um pouco. Você vai lá, leva as certidões, as documentações todas na paróquia perto da sua casa, faz o curso, porque eu acho que agora é obrigatório o curso de noivos. Eles vão te dar um certificado, vão te dar um documento, um processo, você manda para a igreja daqui e o padre vai lá no dia e faz teu casamento. Perfeito. Exato. Aí voltando, foto e vídeo, gente, independe, separado ou junto. O importante é acompanhar nas redes sociais para ver os trabalhos, se está de acordo com o que vocês gostam de ver. Procurar vídeos no YouTube, aqui mesmo tem videomakers, empresas que colocam para poder ter a empatia com o profissional, mas também a identificação do trabalho, porque vai ficar para o resto da vida. Aí você vai pegar o seu álbum de casamento, olha, para os netos, olha quando a vovó casou, né? Ali, os bisnetos, se Deus quiser, o vídeo que você vai querer ficar assistindo. Então, tem que ter muito, muito cuidado em contratar esses profissionais. Sim, sim. O critério é bem alto, porque você vem de uma crescente, né? Fechei espaço, você monta todo esse auê, e aí depois? Ou você recebe fotos feias, ou um vídeo mal feito, ou não recebe. Eu tenho uma grande amiga que casou há 10 anos, ela está em briga judicial com o pessoal do vídeo até hoje, porque ela não tem o vídeo. E é uma coisa que ela queria muito, ela não queria o vídeo, aí depois ela falou, não, minha avó tá, né, doente, enfim, pode ser o último registro, e realmente a avó dela morreu tipo, 1 ano depois do casamento, e ela não tem esse registro do casamento dela, até hoje ela tá brigando na justiça, não tem como. Você vai fazer o quê? Eu te devolvo o outro casamento? Não tem como voltar atrás, né? Então, por isso que tem que ser um critério bem importante. Volto lá na história da referência, pergunta para o espaço, esse profissional já trabalhou aí, você gostou, você viu, pergunta para, já fechei a decoração, confio na decoradora, pergunta para a decoradora, fala, olha, você conhece, né, a pessoa, conhece o trabalho, a própria assessora, enfim. Acho que tem que se cercando de profissionais de confiança e que tenham um trabalho bacana, porque foto e vídeo não tem como, né? Vou te devolver depois as fotos. Não vai, você não vai reunir mais aquelas mesmas pessoas no mesmo lugar, com a mesma vibe, não vai. Então, complicado. Com certeza, até a Diene, desculpa, a Dani, que mandou agora, que ela tem vários amigos fornecedores de, vou olhar aqui, foto, bar, buffet, lembrancinha, etc. É possível programar
o casamento por conta própria, sem a ajuda da assessora? Não, gente, por conta dos detalhes da praia. Volta a falar, preço versus valor. Precisa de uma assessoria de preferência local, igual a Isa, por isso que ela está aqui. Quando a gente tem ali a expertise da Isa de 15 anos apenas no mercado de casamento, é diferente. Tem que ter a organização, tem que ter ali o suporte. Eu acho, Dani. Eu acho que é importante você se cercar de uma pessoa que vai te dar dicas. De repente você fala, mas eu não tenho, ou eu quero fazer, eu gosto de fazer, ou por economia eu também não quero fechar um pacote maior. Conversa com a assessora. De repente ela tem um pacote mais enxuto, né? Assessoria básica, no meu caso, que é um pacote um pouco mais enxuto, mas que vai te dar um suporte do mesmo jeito, vai tirar tuas dúvidas, vai te fazer indicações legais, vai revisar contrato, enfim. Eu acho que é muito importante para exatamente isso. Se chegar lá na frente, você fala, putz, agora eu estou sossegada, vou curtir os detalhes do meu casamento e vou curtir meu casamento. Para não chegar faltando um mês ou 20 dias para o seu casamento, você está arrancando os cabelos porque você esqueceu a autorização da praia e aí não dá para fazer em cima da hora, ou porque a van vai trazer os músicos e não vai entrar na Ilhabela porque não tem autorização. Enfim, então é bem complicado. Eu acho que precisa ter um suporte, né? Não digo, nossa, eu vou fechar uma assessoria completa, mas que você tenha alguém, pelo menos, te assessorando é muito importante. É bem lembrado esse negócio de van, gente, porque eu tenho, igual no caso da Dani, né? Pessoas que são já do mercado, mas faz casamento na cidade, vamos supor, o buffet. Aí vai trazer todo mundo do buffet. Não é só levar na van, não. Precisa de uma série de autorizações, várias, porque ainda de ter van circulando com outra placa, tem a balsa. São vários detalhes que, se não tiver uma assessoria, um suporte, pode dar ruim. Sim, sim. Você tem que pensar, por exemplo, na Ilhabela, o profissional vai atravessar sábado de manhã. Seria legal, então, ele marcar uma hora na balsa para ele não ficar na fila. Imagina o buffet chegar às 10 da manhã na balsa e só consegue atravessar às 2 da tarde, porque tem fila. Como é que você faz? Não faz, né? Então, todos esses detalhes são importantes ter alguém te dizendo, olha, seria legal, fala para o cara marcar a hora na balsa, precisa da autorização de entrada, precisa de hospedagem, né? Te ajudar com isso, enfim. Eu acho que é importante ter alguém te dando um suporte, porque é difícil. Sozinho, eu já vi que tem muitos casais, a maioria chega em mim e fala, a gente achou que ia dar conta. Mas não dá, e as coisas estão já atropeladas, sendo que poderia antes ter feito com mais calma. Lembra a história, o barato sai caro. Muito. E aí, voltando um pouco aqui, foto e vídeo, a gente pode pensar aí num valor de mínimo de uns R$6.000 para foto. Aí de vídeo, se for também aquela história, fotógrafo e vídeo de renome, pode triplicar esse valor, e o céu pode ser o limite, porque tem profissionais que são de renome, com agenda cheia. Até responde a pergunta aqui do Rafael, quanto tempo organizar um casamento na praia? Ele quer casar em 2022. Se puder já ter ali o espaço e alguns fornecedores, igual a Isa falou, dos pilares, né? Buffet, música, até mesmo decoração, porque e assessoria, claro, porque esses pilares, gente, é importante porque só faz um casamento no dia. E com essa pandemia que a gente está vivendo, teve muito adiamento. E aí as datas estão assim, ó, bem apertadinhas. Tem espaço que só faz um, igual se fecha o TW, igual vocês falaram, não dá para fazer 3 casamentos lá. Não dá. Um por final de semana e olha lá. Exatamente. Então, quanto que a gente pode falar? De 6.000 até 70.000, vamos colocar assim, se for de renome, né? Sim. E aí entra um pouquinho da sua parte, Isa, que você já falou, mas lembrando um pouco, que tem assim, a assessoria completa, que são aqueles noivos que não querem ter trabalho de ir atrás do fornecedor, vamos colocar assim, né? A assessoria que faz essa jornada.
e tem as outras. Você, como profissional, pode falar melhor. Então, falando de mim, eu tenho duas frentes. Eu tenho assessoria completa, que é essa que a Niad falou, que é uma assessoria que a gente dá todo o suporte desde o começo, desde a escolha do espaço, ajuda a pedir os orçamentos de espaço, marcar visita, acompanhar, e depois toda a escolha dos outros profissionais, buffet, decoração, música, foto. E tenho a assessoria básica, que é um suporte um pouco menor, que de repente essa que a Dani, eu acho que perguntou aí, né? A gente pode fazer sozinho, de repente uma assessoria básica caberia dentro do que ela está buscando. Assessoria básica é o que é? A gente fecha também com antecedência, né? Muitas vezes eu fecho no começo com um casal. O valor é diferenciado, mas o suporte é um pouco menor, né? Então a gente fecha, porque ela não é assessoria do dia nem da semana, enfim, ela é uma assessoria menor, mas a gente acompanha desde o começo. Então eu estou sempre no WhatsApp tirando dúvidas, a gente pode marcar Skype, Zoom, FaceTime. Isa, eu estou pensando em fechar com um profissional X, dá uma olhada nesse orçamento, dá uma olhada no contrato, eu vou revisar. Eu preciso de indicação de música, eu vou passar todas as indicações, olha, fala que você é minha cliente, né, para ter desconto, enfim. E a gente vai sanando todas essas dúvidas ao longo do decorrer do casamento, né, dos preparativos, para não chegar lá na frente e ter problema, porque a pior coisa é você achar que está tudo resolvido e faltando pouco tempo você está cheio de problema. Então, eu tenho essas duas frentes, mas eu sei que tem assessoras ótimas aqui no litoral que tem um pouco mais de pacote, um pouco mais de flexibilidade, tem 2, 3 pacotes, né? Tem algumas que fazem até assessoria do mês, né? Você fecha com elas lá na frente, elas assumem os contratos, conversam com os fornecedores e participam no dia da festa. Eu não trabalho assim, porque eu acho mais complicado eu chegar lá e se eu tiver algum problema, a gente não tem nem tempo hábil para sanar o problema. Então, eu prefiro entrar um pouco antes, de preferência no começo, né? Tem casal que me procura e quer fechar a básica, mas está ainda fechando espaço, fechou o espaço, fecha comigo, para ter um backup ali, para ter um suporte. Falar, Isa, agora a gente vai começar a fechar as outras coisas, né? Buffet, decoração e tal, mas a gente quer seu suporte, então, né? Dá uma olhada nisso, dá uma indicação aqui, dá uma olhada, uma revisada em contrato. Então, acho importante se cercar de uma pessoa que tem experiência na praia, lógico. Isso é muito importante. Comigo acontece quase todo final de semana, meu telefone tocar, é a assessora de fora. Onde compra alfinete para colocar na lapela? Onde compra gelo aqui na ilha? Eu falo, gente, como é que você vem para um outro lugar e não faz uma pesquisa do mercado, faz uma agenda do que você vai precisar, bom, enfim. Então, se cercar de um profissional que trabalhe na praia e, de preferência, se você conseguir antes, né, lá no começo, a hora que você está fechando espaço, está fechando as grandes, as coisas mais caras ou as mais importantes, fechar alguém que possa te dar esse suporte. Para exatamente você chegar lá na frente e estar sossegado. Falar, bom, fiz tudo, fiz com calma, fiz com planejamento, tirei todas as dúvidas, está tudo resolvido. Até a Jenny falou, o que diferencia a assessoria completa da básica é o quanto vai intervir. Na verdade, é suporte para ajuda. E a Dani falou que ela quer trazer esses fornecedores, mas com a ajuda da assessoria. Então, perfeito. Porque aí consegue ter mais segurança no seu planejamento para, assim, até eu costumo falar, não existe casamento com perfeição, existe mudanças que podem vir a acontecer melhores do que planejado, não é, Isa? Porque tem coisa dos bastidores que só você pode falar. Não, a perfeição, gente, não existe, né? Em nada na vida, muito menos em casamento. O que a gente faz é um planejamento para diminuir os problemas, né? Ou minimizar os problemas. Então, essa é a nossa ideia. É chegar lá na frente com menos problema possível ou com os problemas menores para resolver, que resolve rápido, né? A perfeição, nossa, saiu 100% perfeito. É impossível porque não existe perfeição em nada, mas a gente tenta chegar ao máximo de uma coisa muito perto da perfeição ou pelo menos com menos erros. Então, eu sempre falo isso. A gente, lógico, o que a Inês falou é isso. O backstage é um negócio, os bastidores é um negócio... A maioria dos casais não ficam sabendo. Eu falo, se a gente escrevesse um livro, eles iam ficar de cabelo em pé ou ninguém mais ia casar. Porque é tanta coisa que acontece que a gente tem que resolver, mesmo na preparação, durante o casamento, né?
por exemplo, a assessora que tem mais contato com o fornecedor, e aí tem que mediar, tem que fazer um meio de campo, enfim, é muita coisa. E lá, na hora do vamos ver, do casamento mesmo, é muita coisa que o casal não fica nem sabendo. Por isso você precisa ter alguém de confiança lá para tocar o barco, porque é muita coisinha, pode acontecer isso, pode acontecer, faltou a menina do banheiro, faltou o gelo, faltou o alfinete, faltou não sei o que, esquecemos não sei o que, precisa trocar, enfim. E é coisa que a gente vai resolvendo na hora, não tem essa. Então, eu acho importante ter alguém para ajudar. Ela perguntou também, teve uma pergunta aí da diferença da assessoria completa para a básica, é essa que a Inês falou, é o tamanho do suporte, né? Então, Isso, por exemplo, ela quer saber qual é o tipo de suporte. por exemplo, na completa, eu vou pedir todos os orçamentos. Por exemplo, eu vou pedir todos os orçamentos de buffet, eu vou mandar para você já tudo. Olha, esse orçamento A, o B, o C, o que inclui, o que não inclui, qual é o custo-benefício. Na básica, eu vou te mandar os contatos do buffet A, do buffet B, C e D. Você vai entrar em contato com eles, pedir orçamento, marcar degustação. Mas aí, eu resolvi por esses 2 buffets aqui que eu vou experimentar. Isa, dá uma olhada, o que você acha no orçamento? Falar, legal, não, falta isso, podia acrescentar isso, né? Melhorar aqui o valor, tal. Bom, degustei, eu vou fechar com o buffet A. Legal, me manda o contrato, eu vou dar uma olhada. Então, é um suporte, um feedback, tirar dúvida. Na completa, esse serviço eu vou dar um pouquinho mais mastigado, né? É o serviço que eu faço mais para o casal mesmo. Tem casal que não gosta, ou não tem tempo, ou não está afim, não sabe nem por onde começar. E aí eu mando tudo mais escritinho, mais facilitadinho. É só essa diferença mesmo. Porque, por exemplo, às vezes contratam uma banda e não lê o contrato. Aí lá no contrato pede um camarim. Aí o que acontece? A assessora vai ver depois. E você vai ter que dar conta de dar um camarim. Se tivesse visto antes com o suporte da assessoria, aí já avisava, olha, camarim não vai dar. Porque geralmente não tem. Não é isso, Isa? Não tem, não tem. Eu já peguei um contrato uma vez, falando de banda, é engraçado você falar isso. Eu peguei um contrato de uma banda, a noiva falou, é uma banda ótima, a gente fechou, fui lá no escritório deles e vi um show, é maravilhoso, isso aqui. Quando eu peguei o contrato, eu olhei e falei, mas quanto tempo eles vão tocar? A gente combinou 3 horas. Eu falei, pois é, mas no contrato não tem nada escrito. Não tem nada escrito. Eu falei, não tem. Não, mas a gente já combinou. Eu falei, não tem combinado. O cara da banda ele pode chegar, se ele quiser agir de má fé e tocar 2 músicas e ir embora, ele vai. Porque não tem tempo estipulado no contrato. Aí eu pedi para ele fazer um aditivo, para a gente colocar um anexo no contrato, que ele ia tocar tantas horas, de tal hora. Porque parece uma coisa besta, né? Porque ela ficou tão encantada com a banda, enfim, mas que lá na frente pode fazer uma diferença enorme. Então, precisa estar atento aos detalhes, que são letrinhas miúdas. Bem importante. Até a Dani falou sobre casar em uma casa em Maresias. Em Maresias, se eu não me engano, só tem uma casa à beira-mar, não é isso, Isa? Que pode fazer eventos, porque precisa ter autorização, gente. Cuidado com casas assim à beira-mar, sem autorização. Eu tenho escutado muitos casais me procurando falando de casa, porque eu acho que eles acham casa mais barato, né? Eu olhei no Airbnb, vi lá o lugar da casa no final de semana, muito mais barato, eu vou, monto uma festa lá, fica maravilhoso. Precisa tomar muito cuidado. Primeiro porque é casa, tem uma estrutura de casa, ele não tem uma estrutura para atender uma festa. Né? Você está lá depende do tamanho da festa, se você tem uma festa para 100 convidados, você tem 40 staffs trabalhando, no mínimo. Né? Então, pensar na cozinha, pensar em banheiro, pensar em estrutura, se aquele gramado dá para montar uma cobertura, se o banheiro vai atender o número de convidados, e o mais importante normalmente as casas muito legais, assim, com frente mar, ela tem uma vizinhança muito grande. Normalmente é dentro de um condomínio ou numa área residencial, você vai começar a fazer barulho, você vai colocar o DJ para tocar uma banda, vai ter problema. Né? E lógico, o mais importante, não ter o alvará. Isso aí, a sua festa pode começar às 4 e terminar às 5. Se a polícia aparecer na porta e falar, querido, você tem alvará para essa festa? Não tem, então são N fatores que eu não recomendo casa. A não ser que seja uma casa que ela está estipulada para fazer... pega água para mim. Para ela fazer... Eventos.
O quê? Porque ainda mais com essa pandemia, gente, vai ter fiscalização de tudo os detalhes de um casamento na praia. Se preparem que vai ser bem complicado em questão de ter todas as documentações. Por isso que é bom ver bem essas casas que não são assim destinadas a fazer eventos, porque precisa ser com alvará de funcionamento para eventos. Sempre procurem isso. Até aqui no canal tem vídeo falando como escolher o espaço. Até eu falo sobre isso, porque a alvará de funcionamento é muito importante. Sim, sem dúvida. E é aquilo que a gente falou no começo da nossa conversa aqui. Obrigada. Fuja do que parece muito legal, que parece uma oferta muito bacana, né? Normalmente as casas, o que atrai os casais, as casas, são os valores muito baixos de locação, né? Uma casa, no final de semana, 4 mil, 5 mil reais. Você fala, nossa, uma casa, cabe 20 pessoas, uma casa beira-mar, final de semana, nossa, parece um negócio da China. E não é. Você vai ter muito mais dor de cabeça, muito mais gasto do que, na verdade, benefício. Da China a gente não quer, não. Já trouxe coronavírus, pelo amor de Deus. Verdade. É negócio da China mesmo, né? Um negócio péssimo. O negócio da China é péssimo. E para a gente finalizar, então, tem o bolo e doces. Aqui flutua bastante o valor médio, porque tem casais que gostam de bolo fake. Então, se for fake, o valor é menor. Se for um bolo verdadeiro parcial, é outro valor. Se for um bolo verdadeiro inteiro, outro valor, né, Isa? Aí entra bem casado e convite. Bolo e doce bem casado, ele está diretamente ligado ao número de pessoas, né? Porque a gente faz uma média dentro do número de pessoas. Eu tenho 100 convidados, então a gente faz uma média entre 6 a 7 docinhos por pessoa. Depende muito do doce. Eu tô com uma noiva agora que vai casar no final do ano, ela tá colocando 10 doces por pessoa, então, quer dizer, aí o orçamento já dobra, vai colocar 3 bolos diferentes, enfim. Mas esse é mais difícil a gente colocar uma média, mas se eu puder falar uma média, por exemplo, de bolo e doce bem casado, para um casamento, sei lá, 100 pessoas, você vai gastar uns 4 a 7 mil reais. Pode variar para menos também, depende muito, mas dentro dessa média. Até mesmo voltando rapidinho aqui, a Jenny ficou preocupada como resolver essa história de banda que pede camarim. Na verdade, assim, são bandas mais famosas, bandas de casamento na praia já sabem como funciona o espaço, já fez espaço X, Y, Z e vai saber como que tem que ser o suporte para eles. Não é isso? E é uma questão de conversar também. Eu já tive banda que pediu, a gente viajou, precisava de um lugar para se trocar tal, aí era um hotel, a noiva disponibilizou um quarto para eles se trocarem, mas tem espaço que realmente não tem esse camarim ou essa sala. Alguns espaços tem uma salinha da assessora, que eu deixei eles colocarem os equipamentos. Aí tem normalmente banheiro de staff, que dá para tomar banho, tomar uma chuveirada, se trocar. Agora, camarim é muito difícil o espaço que tem um camarim. Às vezes tem uma sala bacana para o casal ou para a noiva se arrumar. Se a noiva for não ligar muito, ou de repente eles podem usar lá para fazer ficar até a hora que vai tocar, mas camarim eles têm que entender. É uma questão de conversar também, é caso a caso. A maioria foi o que a Aliás falou, a maioria entende quando você conversa, fala, olha, espaço não tem, que eu posso ceder, de repente, às vezes eu falo para o pessoal da banda, tem a minha salinha, que já está uma bagunça, né, porque a gente vai colocando as coisas todas lá, mas vocês podem colocar as mochilas de vocês, aí usa o banheiro para se trocar, e quando forem tocar, vocês podem pegar as coisas lá. Enfim, a gente vai contornando, mas camarim é difícil. Então, se já colocou em contrato, precisa conversar com eles, falar, olha, o espaço que a gente tem não dá, enfim. Mas, normalmente, é isso que a Aliás falou, normalmente eles não exigem nada, assim, absurdo, não. E o detalhe, gente, escreva no contrato tudo que foi combinado. O combinado não sai caro se tiver no contrato. Não é para ficar falando só de boca, não, porque depois... Não, de jeito pode dar errado, né? Tudo precisa constar em contrato. Mas parece uma coisa boba, parece
um detalhe, a gente combinou, a pessoa de confiança, enfim, não importa. Eu acho que se a gente coloca lá no contrato, fica bom para os dois lados, tá todo mundo segurado e eu acho que isso é importante. Com certeza. Então, aí voltando, é muito relativo esses valores de bolo doce, bem casado, porque depende do número de convidados. Vamos pensar aí no número de 100 convidados. Bem casados, uns 3 por pessoa, tá bom, né? Por convidado, 3 unidades. Eu sempre penso numa média de 2 a 3, que eu acho que é um número para sobrar, né? Nunca faltar, então penso em 2 a 3, por aí. E também os doces vai depender se o buffet vai oferecer sobremesa. Às vezes tem sorvete, picolé, tem várias outras coisas que o buffet acaba oferecendo ou contrata à parte. E isso influencia também na mesa de doce, porque ela é a mais comentada e a mais, vamos dizer, esperada, porque tem que ter uma copeira para ficar ali cuidando dos doces, senão rapidinho acaba. É verdade. Doce, eu falo, a segunda atração no casamento é a mesa de doce e bolo, porque o pessoal acha, porque doce de casamento é bonito, né? Ele tem uma cara boa, aquele chamariz, e normalmente está muito bem decorado, muitas flores, enfim. Então tem que tomar cuidado. Mas é isso. Pensar também, a maioria dos buffets hoje oferecem 2 sobremesas, então você pode até diminuir essa média de docinhos 5 por pessoa, né? Normalmente eu penso numa média de 6 a 7, mas você pode diminuir para 5, dependendo se o buffet tem 2 sobremesas, até pode chegar a 4, acho que menos que isso não, por convidado. E bem casado, de 2 a 3, é uma conta legal. Com certeza. Até o Rafael perguntou sobre contratar direto da praia, bolo principalmente, porque imagina trazer de São, ou melhor, levar, que eu estou em São Paulo, né? No caso, a Isa que está na Ilha Bela. Então, de São Paulo para Ilha Bela, no carro, levar um bolo. Como é que faz? Complicado. Não faz, gente. É melhor contratar local. Isso é uma dica, Rafa, assim, acho que para tudo, não só para bolo e doce. Eu acho que você puder pegar aqui embaixo, né? Se você puder fechar de fornecedor local, primeiro que você faz a engrenagem aqui embaixo girar. Segundo, que o profissional está aqui, é muito mais fácil de você negociar valor com ele, né? Imagina a doceira, ela sai de São Paulo para entregar doce e bolo para você aqui na Ilha Bela, ela vai te cobrar essa logística, né? A mesma coisa a banda, a mesma coisa a decoração, a mesma coisa o buffet, né? Então, eu acho que se você pensar em se organizar com os profissionais que tem na praia, que são muito bons profissionais, quando eu comecei, tudo vinha de fora, porque era uma indústria que não girava ainda. Não girava ainda. Hoje, você fala de casamento na praia, você tem os melhores aqui embaixo. Tem os melhores fotógrafos, os melhores buffets, os melhores videomakers, doceiras. As melhores assessoras, igual a gente está falando agora, não é mesmo? Decoração, assessoria. Então, você tem a estrutura aqui embaixo é muito boa, né? Para você pensar em trazer. Claro, se for uma coisa, nossa, já tive caso. A doceira, eu tive um casamento ano passado, a doceira tinha feito os doces do batizado do sobrinho, da boda de 50 anos da mãe e do casamento da irmã, que foi no interior. Então, não tinha como essa doceira não fazer o casamento dela. Então, ela trouxe os doces, mas o bolo ela pegou aqui embaixo. Né? Os doces, a doceira embalou, bem embalado, eles trouxeram, refrigerado, enfim, foi legal. Porque tinha uma história, tinha todo, né, um envolvimento. Mas se você puder, dá uma olhada, tem ótimos profissionais aqui embaixo, muito mais prático, muito mais fresco, né? A doceira vai fazer o doce na sexta-feira à noite para te entregar sábado, né? De repente em São Paulo a doceira vai fazer na quinta para te entregar na sexta para você descer com os doces. Então tem que pensar em tudo isso, custo-benefício, e também acho que fazer a engrenagem aqui de baixo girar, eu acho que é importante. E também a questão do preço, né? Quando você tira um pouco do valor de transporte, logística, eu acho que você consegue um valor bacana também, um profissional. Com certeza. E aí, convite, você pode pensar diretamente, igual a Isa falou lá no começo da live. Que assim, se você quiser ele o rústico ou mais clássico, vai ter que
conversar com a sua decoração, porque é a primeira coisa que o convidado recebe. Ele precisa entender um pouco o seu casamento, a sua particularidade do planejamento ali para entrar no clima. Porque tem gente que gosta mais do tradicional, tudo bem, mas põe algo de praia para entender que vai ser na praia, se for pé na areia, gramado ou no deck, não é isso, Linda? Sim, a identidade visual, né? Você começa a linkar o seu casamento. As pessoas começam a entender exatamente a hora que chega o convite. Chega o convite, lá tem o site do casamento, tem toda a identidade visual. Elas falam, tá, entendi aonde vai chegar. Quando ela chega no casamento, ela linka e percebe que a linguagem é a mesma. Então, eu acho que é muito importante. Claro, você pode mandar um convite clássico, chegar lá para ser um casamento rústico. Mas eu acho que se você conseguir linkar todas essas informações, né, a partir desse princípio de tudo ter uma identidade visual muito parecida, fica muito melhor. Então, o convite acho que vai por essa mesma onda, e hoje tem convites maravilhosos que remetem à praia, não precisa ser um convite com areia caindo, enfim, nada. Mas tem convites super cleans, ou super rústico, um rústico chique, com uma pegada de praia muito bonito, que também não custam absurdos. E quando chegar lá, o convidado vai olhar e falar, putz, casamento na praia vai ser legal, vai ser com essa pegada, entendeu? Eu acho que tem que conversar, assim, eu acho que tem que linkar uma conversa na outra. Com certeza. E aí entra outros detalhes que são super importantes. Vestido da noiva, make, penteado, roupa do noivo, porque também tem que pensar no noivo, né? A gente acaba falando mais da noiva, mas o noivo também. Igual a gente tem 2 noivos aqui na live assistindo, é importante verificar, porque às vezes a roupa do noivo aluga, ou então dá para comprar porque é mais despojada, depende do que vocês estão planejando para casar, não é isso, Isa? Sim, sim. Claro, a gente foca muito mais na noiva, porque o vestido da noiva requer 2, 3, 4, 5 provas, tem um mundo de vestidos, né? Um mundo de escolhas, então é um pouquinho mais complicada essa logística, né? A roupa, normalmente, do noivo é a mais fácil, mas eu tenho alguns maus exemplos de noivos que vão casar logo em breve e ainda não foram ver a sua roupa. Não, é fácil, eu chego lá na loja, experimento e saio. Né? Mas eu acho que tem que pensar em tudo isso também. E do que a gente estava falando antes, da identidade visual, o conjunto, né? De repente você quer um casamento super despojado e aí você vai colocar terno completo, com colete e gravata? Não. Você vai pensar numa coisa de um terno sem gravata, com uma camisa, ou uma camisa e uma calça, de repente uma gravata borboleta, enfim. Ah, eu vou descalço, eu vou de sapato, eu vou de tênis. Então tem que começar a pensar, né? Parece simples, mas eu acho importante você já se organizando. Com certeza. E aí a gente tem que falar sobre make penteado. Se arrumar com as madrinhas, gente, cuidado com atraso, principalmente se for aquelas madrinhas que de repente vêm de Brasília, nada contra, ou de Goiânia, o que acontece? Não tem muito contato ali com a praia ou querem ficar tomando sol e atrapalha todo o cronograma que a assessora planejou. E aí perde o pôr do sol se o casamento for à tarde. Isso é um assunto que a gente poderia fazer uma live só disso aqui, desse assunto. É um assunto que é recorrente entre eu e minhas clientes. Eu sempre falo isso. Tem que ter cuidado. A gente quer fazer todo mundo junto, que lindo, maravilhoso. Tá, vamos fazer todo mundo junto. Se a gente tiver, por exemplo, 2 equipes, uma equipe que faça a noiva, a mãe da noiva, né, o cabelo e a maquiagem da mãe da noiva e da noiva, e outra que faça as madrinhas, mesmo assim a gente corre esse risco, porque é muita mulher junto, em pouco tempo, fazendo muita coisa. Então precisa tomar um pouco de cuidado. Eu gosto da bagunça, eu gosto quando elas se reúnem para tirar foto e tal, mas eu sempre tenho um pouco de receio, e principalmente, vamos fazer no hotel? Tá, então pega um quarto para as madrinhas com uma equipe de make e penteado. Pega um outro quarto, o quarto da noiva, e faz a noiva, sei lá, a sogra e a mãe da noiva, sabe? Para a gente exatamente se juntar lá no final, faz a foto bonita, né? Estoura uma champanhe, coloca o roupão, enfim, todo aquele auê que elas adoram, mas não misturar muito, porque vira bagunça. E elas atrasam. Não, eu tô na piscina, eu vou daqui a pouco, mas gente, só vou fazer um cabelo. Só tomar cuidado. A Jenny perguntou, depende
assim, o local que se arruma. Depende se vai ser no espaço, que tem espaço, que tem essa estrutura, né, Isa? Agora tem espaço que não. Não é A maioria se arruma em hotel. Né? Até uma outra noiva me perguntou isso outro dia. Isa, tem um espaço na ilha? Tal, eu falei, muito pouco. Porque a maioria acaba se arrumando no hotel que está hospedado. Então, por exemplo, eu vou casar no espaço X. Eu estou no hotel do lado, ali um hotel próximo, normalmente fica um hotel próximo. E tem um quarto bacana, então acaba fechando um quarto maior, um quarto que tem um visual mais bonito, para fazer o dia da noiva, o making off, enfim. Então, normalmente acaba se arrumando no hotel mesmo, que fica mais sossegado. Dali ela já se troca, toma um banho no banheiro dela, se troca, fica ali sossegada, aí vem a mãe, vem as amigas, enfim. Normalmente é isso, normalmente é em hotel. Acho mais sossegado, assim. Com certeza, porque até mesmo para horário, gente, cuidado. Isso, igual a Isa falou, é um dia para fazer live só desse assunto, porque os bastidores são difíceis. Olha. Difíceis por causa de tempo. Tempo é primordial num casamento na praia, afinal de contas, o pôr do sol não espera. Perdeu, já era. Não tem como voltar atrás. De volta, né? Não. Isso aí já rende uma live só a gente falando de horário para casamento, porque é complicado. De atraso, de possíveis atrasos, de como você monta o horário, o cronograma de horários para você aproveitar todos os tempos, é complicado. Precisa prestar muita atenção. Com certeza. Aí os valores é muito assim peculiares, né? Porque o vestido vai depender do que a noiva está pensando. Se ela quer aquele mais fluido, leve, ou se ela é uma noiva mais tradicional, que também pode ser, por que não? A Sim. noiva decide, né, o que ela mais gostar. Sim, sim. E depende muito também de nome do ateliê, do design, do costureiro, enfim, né? Eu já tive noiva que gastou um carro popular em vestido, assim. Uns 30 mil, 40 mil tem vestido, gente. Vamos pensar em 10 mil mínimo, né? Em aluguel, que às vezes tem noiva que gosta de comprar. E até Sim. uns 40 mil a gente pode pôr. Por aí, por aí. Por aí, né? Agora, make penteado, quanto? Mínimo e máximo? Make penteado para noiva, a gente pode colocar de 1.500, 2.000 a uns 4.000, eu colocaria. Aí, se for madrinha, se for mãe e sogra, vai aumentando de acordo com o número de pessoas para vestir. Sim, sim. Para maquiar, né, no caso, e pentear. Sim. E a roupa do noivo, acho que não dá para estipular, porque, igual você falou, os noivos deixam para a última hora, né? E aí eles decidem. Compra, geralmente compra, né? Que se for um pé na areia, descalço, vai ser uma roupa bem despojada. Ou então, se quiser alugar, ou se quiser comprar, né? Tudo depende. Não tem nada taxado num casamento, e na praia, principalmente. Sim, sim. Já tive noivos com roupa super simples e super bonita, que pagam um preço super de mercado, como já tive noivo com o Ricardo Almeida, que o terno e a calça ficaram em 15 mil reais. Então, viu, gente? É muito assim, ali do mínimo até o céu ao limite. Por isso que a Isa falou desde o começo. E aí a gente não colocou lua de mel, lembrancinhas, porque afinal de contas, para algumas noivas, bem casada é lembrancinha, para outras não. Depende do budget, depende do orçamento. E a hospedagem, se você fechar um hotel, geralmente fecha o final de semana no hotel. Agora, se você fecha um espaço, você tem que lembrar da hospedagem. Sim, sem dúvida. Tem muitos casais, mas muitos casais que esquecem. Nossa, não fechei o hotel que eu vou passar o final de semana. Aí quando vai olhar que é um hotel legal, né, para passar a noite, para a noiva se arrumar, e normalmente tem os preços já mais salgadinhos, né, os preços maiores. E a lua de mel é outra encrenca, né? Se bem que agora a gente está com muito presente em cota lua de mel. Então tem salvado alguns casais aí da lua de mel. É verdade, por exemplo, de vantagens de lugares que dão a lua de mel. Por exemplo,
tá na Ilha Bela, aí já faz a lua de mel na Ilha Bela. Por que não? Geralmente tem casais que vêm fora do Brasil, né? Pode fazer a lua de mel ali, ou então, se quiser ir para outra praia. É muito particular, por isso que não dá para a gente nem questionar aqui mínimo e máximo. Não, lua de mel é um negócio bem complicado. Tem casal que vai passar 40 dias viajando o mundo. Já tive casal que falou, não, a gente não tem tempo, não tem tal, a gente vai passar uma semaninha aqui na ilha mesmo, do domingo, do sábado do casamento até o outro domingo e pronto. Então, depende muito. Com certeza. E aí as lembrancinhas mais o motivo, porque dá para uma coisa que tem que ter é repelente, principalmente repelente da ilha, que é o mais potente, né, Isa? Não, repelente eu já falo que não é nem lembrancinha mais, isso aí é um dever, é como o ter papel higiênico no banheiro, a gente tem que ter repelente. Não tem condições de fazer um casamento aqui na praia, principalmente aqui na Ilha Bela, que tem, né, os borrachudos, a gente tem que ter o repelente. Mas a lembrancinha é um dilema, todo casamento. Ou é o bem casado, ou é um abraço, ou tem noivo que quer fazer 4, 5 lembrancinhas. É o que a gente está falando desde o começo. Tudo vai depender do teu orçamento, do que você está disposto a fazer. Tem casal que está fazendo a própria lembrancinha, já tive casais. Tem algumas lembrancinhas aqui que foi o casal mesmo que fez, comprou, fez, recortou, pintou, e ficou super fofo e super econômico. Então, depende muito. Depende muito do casal. E tem casal que é isso, né? Ah, não vou dar lembrancinha, já tá dando a festa e vambora. E até a Diene perguntou aqui o que seria de lembrancinha. Bom, se for pensar em leque eu vou falar da minha experiência, tá, Diene? Quando eu casei na praia, eu dei leque como lembrancinha na entrada. E também coloquei lágrimas da alegria personalizada, aquela coisa toda. Agora, no final, foi bem casado e alfajor. Acabou por aí, porque não tinha budget mais para inventar mais nada. E também, se você não fizer nada, gente, é aquela história, né? A gente faz. Não tem que fazer nada. Eu sempre falo, os meus clientes perguntam, tem que ter, tem que fazer. Não, não tem que ter e fazer nada. Graças a Deus, os casamentos da praia dão essa liberdade, essa flexibilidade, né? De ser uma coisa despojada, de ser uma coisa informal. Então, você não tem que vários protocolos, não tem que ter várias coisas. Então, é isso. Você pode ter um bem casado no final, super gostoso, bonitinho. Você entrega, as pessoas saem felizes. Já tive casamento que não teve nem o bem casado e as pessoas saíram felizes do mesmo jeito. E como tem casamentos que tem plantinha, mini, sei lá, uma garrafinha com cachaça, já tive leque, eu tive uma agora, o ano passado, que ela mandou fazer canudo de metal, porque, né, ainda gravou um recadinho dizendo para as pessoas não usarem canudo de plástico, chinelinho, que é uma coisa que, né, algumas noivas dão, principalmente para as mulheres, para as convidadas, né, mulheres. Mas não tem que ter nada, assim, eu acho que você tem que pensar bem se é uma coisa que você quer muito, você faz muita questão, aí sim, ok. Ou se é uma coisa que você está fazendo porque está todo mundo fazendo, né? Ver essa questão do orçamento e pensar numa coisa legal. Eu sempre falo, você vai dar alguma coisa de lembrança, tem que ser alguma coisa que a pessoa leve, use, que tenha um uso, não que ela vá guardar numa gaveta, né? Então, eu já ganhei coisas de casamento que eu coloco aqui, eu tenho um altarzinho aqui dos casamentos, eu coloco para ficar bonitinho. E tem coisa que eu uso para a vida, eu já ganhei abridor de garrafa de cerveja, adoro, abridor de vinho, esse canudo mesmo que eu ganhei de metal, uso. Então, agora plantinha, por exemplo, você precisa pensar. Eu tive uma noiva que ela 40% do pessoal dela morava fora do país. As pessoas não quiseram levar plantinha porque a plantinha chegava morta. Então, você precisa pensar bem na utilidade, no custo-benefício, quanto aquilo vai te custar, se aquilo é uma coisa que você faz muita questão, e se é uma coisa que a pessoa que vai receber, que é o mais importante, ela vai dar o devido valor, né? Então, eu ganhei um porta-copo, vou colocar isso numa gaveta, nunca mais vou usar. Não, ganhei uma coisa super útil, um canudo de metal, que é um canudo que você leva para a vida e usa para não usar canudo de plástico. Então, só pensar nisso. Mas não tem que ter nada, tá? Não tem que ter. As pessoas fazem, acabam fazendo por convenção, porque todo mundo faz, enfim. Se você tiver com orçamento apertado, não faça e todo mundo vai achar lindo do mesmo jeito. Faça festa, gaste toda a sua energia, seu dinheiro na festa para fazer uma festa bacana, que as pessoas não vão nem lembrar que teve ou não lembrança.
E para a gente encerrar, já estamos quase 2 horas de live, tirando os erros técnicos, né, da produção, mas olha, eu quero agradecer a todos que ficaram aqui com a gente, a Isa pela toda a dedicação e dicas valiosas. Olha, eu quero ver todo mundo anotando, porque dicas que valem ouro, hein? Foi uma assessoria grátis aqui com tudo que tem direito, completíssima. Verdade, verdade. Eu fico muito feliz em ajudar, porque eu acho que assim, muitos casais têm muitas dúvidas, é o que todos falam para mim, Isa, a gente nunca casou, então a gente não sabe nem por onde começar. Então, acho que as dicas que a gente deu aqui são valiosas, pelo menos dá um norte para onde começar, o que fazer, onde, né, procurar. Porque é isso, gente, é uma corrente do bem. Eu sempre falo, casamento é uma corrente do bem. Todo mundo trabalhando em prol daquela festa, daquele casal, da empatia com aquele casal. Então, é isso. Eu fico super feliz em dar dica. Sempre que a minha ex me pede, vamos fazer uma live, esclarecer dúvida, me dar dica, eu fico super feliz, assim, de poder ajudar. Com certeza. Então, não esqueçam de seguir a Isa no Instagram dela, Ilha Bela VIP. Se tiver mais dúvida, pode mandar lá no último post por comentário, que ela ajuda. Ela põe também dicas no Instagram dela. E seguir a gente também no Facebook, né? Hoje em dia, mais Instagram. No Instagram, a gente tem podcast no Spotify. Em breve vai sair o Spotify da Isa, contando tudo sobre assessoria e referência no Pinterest. Então, muito obrigada a todos vocês que ficaram aqui com a gente, viu? Diene, Rafael, Dani, todo mundo. Uma ótima noite e até a próxima live. Gente, beijo, obrigada por terem ficado com a gente e chama a gente aí precisando. Com certeza. Um beijo grande. Tchau!